Olá, aqui estamos novamente em nosso 10º encontro, neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre a justiça divina, através do livro O Céu e o Inferno. Nesta aula, continuamos estudando o capítulo 2º desta obra. Vamos a partir do item 4. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, esteja embora na alma a vida real, aniquilado, aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real de tudo, sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver o receio da destruição total. Igualmente, estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Comentando a primeira parte deste capítulo 2º, item 4, para libertar-se do temor da morte, é mister encará-la no seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo deste mundo espiritual uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No item 5, Allan Kardec vai nos dizer que este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim, dizem estes, desde que nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí, a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta? Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam: se todavia assim não for, o presente é positivo. Ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro por sua vez virá. E depois acrescentam definitivamente, que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? E que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Dando sequência, vamos lembrar que os entes que lhes são caros
reduzidos ao estado de átomos no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm a seus olhos as qualidades pelas quais se lhe fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em manadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. E é considerável o número dos dominados por este pensamento. No item 6, Allan Kardec nos recorda: outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a elas se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança, e o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. Do outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Essas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas, paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser, de uma forma certa, fastidiosa, monótona, e por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante de senso moral obtuso esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência dos seus atos, goze dos mesmos privilégios por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. No item 7, Kardec nos recorda: não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de comprar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo melhor valor. Mais de um crente considera em seu foro íntimo que, assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções. Mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçando o egoísmo. Passamos, em seguinte, ao comentário que vamos desenvolver dessa primeira parte do capítulo 2 do item 7. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo da Terra, a facilidade com que se acredita poder adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade até de as comprar
a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo melhor valor. E mais de um crente considera intimamente que, assegurando o seu futuro pelo cumprimento de certas fórmulas, de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem. Vamos adiante no item 8. Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como um sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para este mundo, mais feliz, só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais fossem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fosse encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre, assim, para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer destes preconceitos, o que não quer dizer que isso não suceda, à medida que a sua fé se for firmando a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Vamos, assim, observar neste trabalho de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, no item 10, ele nos explicando que a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A doutrina espírita explica que a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos na Terra. No item 9, sequencia ele. Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se torna de alguma sorte estranha aos vivos. A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que se vá também ter lá. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que se faz supor eterna separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo os entes caros, antes que vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. E a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Pensa bem nisso. Nós estamos juntos neste trabalho de aprendizado, para tirar da nossa cabeça essas ideias errôneas que foram cultivadas pela teologia em diversos caminhos do cristianismo, colocando em nós um Deus pavor, um Deus terror, um Deus horror. João registra: Deus é amor. É a este Deus que recorremos através da TV Nova Luz para estudarmos todas estas realidades que a doutrina espírita nos oferece. Para, estudando Kardec, compreender a nossa realidade e saber que somos viajantes na grande viagem da treva para a luz, da doença para a saúde, neste descobrimento, neste autodescobrimento, a cada página que viramos dos livros
das obras básicas da doutrina espírita. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência e rogamos a este Deus de amor que visite o seu lar, o seu carro, o seu local de trabalho, onde você esteja agora acompanhando a TV Nova Luz, para que juntos possamos espalhar cada vez mais luz em favor de todos. Ajude-nos a divulgar este programa em seus contatos e em suas redes sociais. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Muita paz a todos.